Jornalismo, crítica e diversidade. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. Bom dia, ouvinte das rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM. São 11h30 da manhã e começa agora o programa Fora da Curva. Eu sou Paula Reis, professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. Nosso programa está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook nas páginas Universitária 99, Marco Zero Conteúdo e, claro, na nossa página Programa Fora da Curva. Você pode participar pelas redes sociais ou pelo telefone 3879-5549. As notícias que vemos na mídia sobre os bancos públicos falam da necessidade de tornar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica mais competitivos no mercado, diminuindo os custos operacionais. O Banco do Brasil realizou já no governo Temer um plano de aposentadoria incentivada que atingiu quase 9 mil funcionários. Reduziu cerca de 402 agências e não tem previsão para realizar concurso público. Na Caixa Econômica se fala em privatizar algumas operações, como por exemplo a gestão do FGTS, e a própria Caixa também já anunciou o fechamento de 120 agências. Apesar de serem bancos comerciais, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica cumprem uma função social de desenvolvimento do país, como o crédito agrícola e o crédito imobiliário. Por isso, o programa de hoje pergunta: vamos ficar sem bancos públicos? Para aprofundarmos esse assunto, estamos no estúdio com a secretária-geral do Sindicato dos Bancários e membro da campanha contra a privatização dos bancos públicos e também funcionária do Banco do Brasil, Sandra Trajano. Bom dia, Sandra. Bom dia a todas e todos. E também com o professor do Núcleo de Gestão da UFPE, do Centro Acadêmico de Caruaru, Atenágoras Duarte. Bom dia, Atenágoras. Bom dia. Bom, o que é que está acontecendo, Sandra? Qual é a situação de fechamento das agências e as políticas implementadas pelo governo Temer? Paula, é muito preocupante o que nós vemos acontecer. O nosso sentimento real é que realmente há uma intenção de desmonte completo dos bancos públicos, né? Como você bem falou, o Banco do Brasil veio com essa reestruturação, que eles chamam reestruturação, e nós ainda estamos sentindo, e isso está muito claro quando você vai em algumas agências hoje, o malefício que é essa reestruturação para se ajustar ao mercado, né? Quem paga a conta ou quem fica com a parte ruim, geralmente, são os funcionários e o público, né? Os clientes. Né? E o que a gente vê justamente é essa intenção, como eu falei, de se ajustar ao mercado, fazendo uma política de igualdade com os bancos privados, né? Distanciando dessa forma muito o papel de banco público, de levar a classe mais ou menos assistida, mais necessitada de crédito com os juros mais baratos, as políticas públicas de uma forma geral, às pessoas que não têm uma renda maior, né? Sim. E assim, porque os bancos privados não vão emprestar dinheiro correndo alto risco. Exatamente. Não é preciso haver as políticas públicas, não é, Atenágoras? Sim. Quando você pega o caso, por exemplo, da crise de 2008, compara a trajetória do Brasil com os outros países, você vê que pesou muito o fato de termos bancos públicos atuando na contramaré da crise. Algo que não é tão comum nos outros países. O Brasil é meio que exceção em termos de ter bancos públicos tão fortes. E conseguiu fazer o contrário do setor privado, que retraiu o crédito, enquanto o setor público expandiu o crédito. E veja que o setor bancário brasileiro público já vem, não é de hoje, de uma trajetória de enfraquecimento do seu papel público. A queixa quanto ao comportamento do Banco do Brasil enquanto um banco mais estritamente comercial não é de hoje. Mas mesmo assim, mesmo com as deficiências, o fato é que a atuação dos bancos públicos foram diferencial naquele momento. O que é que o banco público exatamente disponibiliza para o público, para a população, que o banco privado não? Para a gente, o ouvinte, entender bem a diferença dessa função social que a gente fala dos bancos públicos. Básica e principalmente políticas públicas, né? É através dos bancos públicos que você tem, primeiro, um crédito com uma taxa de juros
que a gente chama real ou plausível. Né? Porque o que se faz no mercado comum, estão aí todas as ações contra os bancos, os outros bancos privados, que respondem por si só, né? Sim. A questão de colocar as políticas públicas como Minha Casa Minha Vida, Chapéu de Palha, os créditos de financiamento da educação, FIES, enfim, ProUni, tudo isso, né? Então, é através principalmente deles dois, que se atinge, né, a população, como eu falei, de uma forma mais real do que se pode. Fica mais acessível, né? Exatamente. É o veículo que traz para você crédito que você pode pagar, em linhas gerais. Sim. Né? Além disso, teriam dois outros papéis. Existia onde o setor privado não existe, que não é lucrativo, e também, na verdade, era para desempenhar um papel de concorrência, para evitar que tivéssemos no Brasil taxas de juros de 400% ao ano no cheque especial. Esse papel não tinha sido feito. Não é de hoje que os bancos públicos não fazem essa concorrência, como seria da lógica do banco público fazer. Você falou dessa questão de levar o sistema bancário, né, a lugares que não tem lucro, não são vistos, né, como lucro, enfim, que tenha lucros. Mas existe essa função pública, né, do banco público de fazer isso, quer dizer, de disponibilizar essas agências para a população. Mas mesmo em lugares estratégicos, como shopping centers, por exemplo, o Banco do Brasil está fechando as agências, como fechou do Shopping Rio Mar, fechou do Shopping Boa Vista. Como é que vocês analisam isso? O que significa isso? Visar lucro. Para mim, nós sentamos diversas vezes com a superintendência, inclusive fora do estado. Eu participei de algumas reuniões que aconteceram em São Paulo e em Brasília, e a justificativa é de que tinham 3 agências muito próximas, ou seja, Pina, Rio Mar e, enfim, né? Eu não me lembro da proximidade maior ali, mas temos Dantas Barreto, que recebeu a Guararapes e o Boa Vista. Então, o que eles falam é que são muito próximas. Essa foi a justificativa. No entanto, quando você vai nessas agências hoje, está um verdadeiro caos. Até o próprio sistema não estava pronto para receber, né? Então, como eu falei no início, o que você vê a gente ajusta depois, e quem paga e quem recebe toda a carga são os funcionários e os clientes que estão precarizando as condições de trabalho dos funcionários e a prestação dos serviços à população. Totalmente. Né? Olhando os resultados diretamente, o que a gente vê é que os grandes beneficiados do cenário são os bancos privados, que ocupam esse espaço deixado pelos bancos públicos. E também são beneficiados com o propósito oficial, que é de obtenção de lucro. Porque, na verdade, é para que os bancos públicos contribuam com a formação do superávit primário. Não temos ainda superávit primário, está com déficit, mas é para a obtenção de recursos para poder pagar os juros da nossa dívida. Exatamente. Então, o setor privado é beneficiado duplamente, com a redução da concorrência e via dívida pública. Nós fomos ouvir o advogado, ex-advogado do Banco do Brasil, né, trabalhou no setor jurídico, o Roberto Marques. Vamos ouvir a avaliação que ele faz. O enxugamento beneficia o setor financeiro privado e, simultaneamente, prejudica as políticas públicas da universalização dos serviços prestados pelas instituições privadas. Em outras palavras, o banco público está obrigado a ir, entre aspas, aonde o povo está. Já o segmento privado não tem interesse outro que não seja o retorno financeiro na forma do lucro. A meu ver, os bancos públicos do governo Temer estão sendo objeto, assim como os demais segmentos de atuação do Estado, da política do Estado mínimo, vale dizer, uma clássica orientação do Estado liberal. Roberto Marques, ex-advogado do Banco do Brasil. Pois é, então na mesma linha, né, que você está explicando aqui, quer dizer, o Estado mínimo e a iniciativa privada passa a tomar conta, praticamente a gerir. Né, só um comentário, que se você vai para o ponto de vista teórico, você vai encontrar liberais que entendem que existem falhas no mercado. Na verdade, os outros economistas chamam de características de mercado, mas eles chamam de falhas de mercado. E que consideram que existem áreas, espaços econômicos em que aquela atividade não é lucrativa. Nesse caso, esses liberais indicam a presença do Estado.
Você vai encontrar isso até em Adam Smith. Porque é necessário o desenvolvimento ainda. O desenvolvimento do né? sistema. Mesmo sob uma lógica liberal, sim, eles entendem que existem pontos falhos que acaba o Estado preencher e ocupar. Então, na verdade, nós estamos tratando de um ultraliberalismo. E a gente pode ver isso pela agenda global do governo. Congelar os gastos públicos por 20 anos não tem referência em nenhum outro lugar do mundo. Nem Pinochet, nem Franco, nem Fujimori, ninguém chegou ao ponto de congelar os gastos públicos, por mais liberais que fossem, de congelar os gastos públicos por 20 anos. E nem desmontar a Previdência como está sendo desmontada agora. Além disso, a gente tem que lembrar uma questão que 92, eu não sei antenar agora se você lembra disso, eu acho que é 92, foi retirado um artigo da Constituição que regulamentaria o sistema financeiro. Então, desde desse momento, que o que nós vemos é uma política ou uma ação muito grande para que o setor privado, né, do país, que gera as finanças, né, a parte econômica do país, ganhe sempre mais. Né? Então, e agora com o ultraliberalismo, que é assim realmente que a gente vê isso, é necessário que os bancos públicos que fazem esse papel que a gente falou que deveriam fazer, saiam para que complemente essa volta, né? Essa curva, porque inclusive eu não vou sair muito da pauta não, vou só fazer um comentário. A questão da previdência agora. Sim. Quem mais vai ser beneficiado? Bancos privados, com os seus planos de previdência, não tenham dúvida. Sim, a reforma da Previdência já gerou um aumento de vendas, se eu não me engano, cerca de 24% de venda de planos de previdência privada que são dos bancos, né? Por isso que isso não é sair da pauta. Está tudo aglutinado, tudo em torno do mesmo programa econômico. Eu não sei que ano se deu. Eu sei o seguinte, que até 1980 prevalecia no mundo uma política de existência de mecanismos de controle do sistema financeiro, controle de fluxos capitais. Só que de 80 para cá, a partir da liderança dos Estados Unidos, vem um processo de desregulamentação generalizada em vários países do mundo, na maioria dos países do mundo. O resultado são as crises recorrentes, crise nos Estados Unidos em 87, crise no México em 94, crise na Ásia em 97, da Rússia em 98, no Brasil em 99, na Argentina em 2001. Então, assim, a crise se torna recorrente. Em relação ao BNDES, ao BNB, como bancos de fomento, qual é a situação deles? Eles já estão também, de alguma forma, sendo modificada a política de uso, de operacionalização desses bancos? A parte da TALE, das últimas políticas que o governo tomou, eu não estou informado. Não tenho acompanhado muito o BNB esse período, embora tenha sido funcionário do BNB até 2011. Eu posso ajudar. Nós tivemos, né, no período anterior do governo anterior, uma expansão, né? Ao contrário do que chegou a se cogitar do Banco do Nordeste do Brasil se tornar uma agência, né, ligada ou que trataria dos trabalhos que ainda são feitos pela Sudene, né? Sim. Houve uma expansão. Tanto é que algumas cidades aqui que a gente nem imaginava foram abertas agências. E agora, o que está acontecendo é um movimento contrário. Já tem informação segura de 19 agências do Banco do Nordeste que vão fechar. Né? Olha aí. Então já é também um retrocesso aí, né? Exatamente. Na operacionalização dos bancos. Agora, como é que vocês veem a mídia? A gente vai falar daqui a pouquinho quero aprofundar essa questão da mídia. Como é que a mídia aborda a situação dos bancos hoje? Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Estamos discutindo hoje, vamos ficar sem bancos públicos, com a secretária-geral do Sindicato dos Bancários e membro da campanha contra a privatização dos bancos públicos e funcionária do Banco do Brasil, Sandra Trajano, e com o professor do Núcleo de Gestão da UFPE, do Centro Acadêmico de Caruaru, Atenágoras Duarte. Como é que vocês veem a mídia, como aborda essa questão dos bancos? De uma forma geral, eu acho que não só dos bancos,
mas a mídia, ela não tem ajudado muito nesse processo, né? Porque o que se passa, e olhe que se a gente for levar em conta, né, o número de pessoas que são atingidas por esse meio, né, de comunicação, Sim. seja televisivo, seja mídias sociais, não é pequeno, né? Mas é sempre um lado que se passa, né? É sempre uma ideia de que é tudo muito bom, de que é necessário, de que é a última, como é que eu diria, a última ação a ser feita. Sim. Né? Então, nós temos muita dificuldade, inclusive através de um trabalho conjunto, o movimento sindical tem tentado, pela ação e pelas mídias, a ação sindical, nas reuniões em unidades de trabalho, fazer justamente esse contraponto, porque nós sabemos que a realidade não é essa. O argumento parece que é sempre assim: enxugar a máquina porque a máquina está muito pesada, é preciso cortar os custos operacionais e tornar os bancos mais competitivos. Como é que você vê? Primeiro é bom lembrar que são empresas de comunicação. Como qualquer empresa, o objetivo estratégico é a obtenção de lucro, no curto, no médio e no longo prazo. Nem que seja facilitando a vida para os seus principais clientes, né? Com os grandes bancos, por exemplo. Se a gente for ver os anúncios publicitários, né, dos grandes telejornais da noite, são bancos privados, né, que anunciam. Mas eu acho que vai além disso, porque na verdade a grande mídia desempenha um papel chave no processo de luta política, na questão da hegemonia, da formação de hegemonia. E o processo de formação de hegemonia exatamente envolve o convencimento das pessoas em torno de um certo modelo de sociedade. Eu acho, em outras palavras, existem aqueles jornalistas que têm compreensão da situação e sabem que o que estão defendendo é meio contraditório, digamos assim, mas eu acho que há muitos que acreditam mesmo, piamente, naquele modelo que eles estão reproduzindo. A gente pode ver isso, inclusive, no episódio da quebra do real em 99. Tivemos empresas de comunicação que se endividaram em moeda estrangeira porque acreditaram piamente que o real não ia desvalorizar. Quando desde 93 tinham economistas heterodoxos que diziam: olha, esses planos, porque o plano real foi anunciado antes de ser implementado, esses planos de dolarização da economia, eles têm vida curta. Então, a moeda em algum momento vai desvalorizar. E você vê que, às vezes, eles se envolvem, acreditam, demonstram acreditar realmente naquilo que eles reproduzem. E tem um lado assim que queremos, é isso mesmo, mas assim, um peso, uma condução realmente de uma visão, ou de o que eu estou tentando explicar é que os espaços não são dados, né? Nem mesmo para uma outra posição. Sim. Você comentou que eu faço parte, né? Sou membro da campanha em defesa dos bancos públicos, porque eu sou do segmento bancos. Mas, na realidade, essa campanha que vai vir aí é em defesa das empresas públicas, Sim. né? Porque também vimos na mídia em geral, uma campanha muito forte de que o que é público não presta, o que é público é corrupto, e a gente sabe que não é isso, né? A gente podia citar algumas empresas aqui que não são públicas e estão também na mídia aí, né, com esse viés. E aí a gente vem fortalecer o papel pelo público, pelo seu caráter de servir e de levar, como a gente já bem falou, as camadas sociais, que hoje a gente já perdeu a questão da classe média, né? Acho que as pessoas ainda não se deram conta disso, né? E com todas as dificuldades que estão por vir, o quanto o papel do que é público, no seu papel de público, do serviço que presta, é muito importante. Só um esclarecimento quanto ao comentário anterior, que eu disse que havia uma passagem dos jornalistas que pareciam acreditar no que defendiam, mas assim, não tira a responsabilidade deles, porque os fatos batem a porta com a violência impressionante. Por exemplo, Sim. Você ir para a televisão e dizer que existe um déficit da Previdência é completamente sem sentido, para dizer o mínimo, porque é só abrir as contas e ver que não é. A Previdência faz parte do capítulo de Seguridade Social, e o capítulo de Seguridade Social é superavitário. Não existe déficit da Previdência, é uma mentira, não há outro nome para isso. E, no entanto, vão lá os jornalistas e reproduzem isso enfaticamente e ficam repetindo. Como jornalistas, eles têm no mínimo a responsabilidade de se informar sobre o assunto e não dizer uma coisa tão estapafúrdia quanto essa. Por isso que eu fiz a questão de comentar de que
apesar de haver esse lado de acreditarem, né? Mas o que a gente percebe mesmo é, assim, uma condução de uma defesa muito por uma ideia, né? Sim. Como e também o fechamento das outras visões, né? Sim. Porque eles podem acreditar no que eles quiserem. Sim. Mas isso o compromisso com a comunicação, a mínima é apresentar o outro lado. Perfeito. Isso eles não fazem. Perfeito. Ao contrário, o recurso comum é ridicularizar as posições contrárias e barrar o acesso a qualquer debate contraditório. É nessa hora que a gente vê como o condicionamento econômico ele realmente é muito forte, né? Porque há essa questão, portanto, a linha editorial das empresas privadas é essa. Um jornalista que não se enquadrar, certamente não vai ter o emprego, né? Exato. Então, o determinismo aí econômico realmente é um fato, né, dessa questão. Agora, o que é que a gente pode dizer para a população, para os clientes, para a sociedade brasileira, né? Como é que a gente pode pensar em reverter essa situação e pensar também naquele agricultor que está lá no interior, que a agência do Banco do Brasil fechou naquele município, o crédito agrícola está ficando cada vez mais distante. Enfim, vamos pensar agora um pouco no usuário, no cidadão. Primeiro, entender que não é uma questão isolada. A situação dos bancos públicos faz parte de um processo mais global, que aí insere o congelamento dos gastos públicos, a reforma da Previdência, na prática o fim da CLT com as terceirizações, a proposta que está em encaminhamento, mas ainda não foi implementada, mas já sinalizaram, de cobrança de mensalidades nas universidades públicas. Então, isso não é um fato isolado. Está articulado. E aí você tem que tratar no conjunto e não isoladamente. Por isso que essa campanha, como você já falou, contra a privatização é das empresas estatais como um todo, né? Porque estão tudo dentro desse mesmo pacote, vamos dizer assim, dessa mesma política. Exato. E eu acredito, Paula, que a gente tem hoje, né, um preponderante, porque existem alguns conceitos que as pessoas ou não sabem ou esqueceram, ou na correria, na loucura que está aí, na força que a mídia tem, esquece de um princípio muito, muito forte, voltado à agricultura. Se eu esqueci, mas se não planta, né? Sim, se o agricultor não planta, a cidade não janta, né? Sim. Desculpa, ele é um ditado bem, bem fechadinho, mas eu não consegui lembrar agora. E essas dificuldades, né, e toda que está colocada, como bem o Antenógoras falou, é uma composição, na realidade, não tem fato isolado. Sim. Está tudo muito bem coordenado, né? Sim. E as dificuldades vêm com muita força, a acentuar mais ainda a divisão, né? De quem realmente teve um período de acesso e de que houve projeções, certo? E voltar ao passado com muitas dificuldades, inclusive de alimento e de tantas outras questões que são necessárias para o desenvolvimento das regiões. Sim. Que esse seria o papel, por exemplo, do Banco do Brasil e da Caixa, onde eles estão atuando, que é o desenvolvimento regional, né? E essa questão do FGTS, Sandra? Como é que você avalia? Fica muito claro, né? Isso só vem corroborar com o que a gente está conversando agora. O FGTS, ele tem toda uma questão aí, pela política que é implementada, ele dá correção, né? A gente tem uma outra discussão. Mas ele é utilizado, né, a um custo muito baixo, juros que eu estou falando, mas que gera, né, e faz com que tenha uma movimentação muito forte, certo? Junto com o FAT, de muitas questões que estão ligadas às políticas públicas. Sim. Se você tira do principal veículo, que é a Caixa Econômica, porque a Caixa Econômica é o único banco que, né, faz a gerência, administra o FGTS, descaracteriza, né? E esse valor na mão do mercado privado, você imagina, né, o retorno, a força de retorno de lucratividade que eles vão ter,
certo? Utilizando um fundo que tenha um papel, e tem um papel até hoje, de muita importância para que as pessoas consigam ter acesso a muitos serviços, né? Atenágoras, como é que você avalia essa questão dessa operacionalização do FGTS? Na verdade, eu só me lembro que no passado mais longínquo não existia FGTS porque existia estabilidade no emprego também para o setor privado. Na verdade, a gente se trata como normal, natural, não existia essa estabilidade do setor privado, mas o Brasil já teve. E era uma forma de proteção aos trabalhadores. Você pode formar fundos de investimento e também de complementação da renda dos trabalhadores por outros canais, e que não seja essa associação, digamos, a inexistência de uma maior estabilidade do emprego no setor privado. Eu preferi o modelo anterior, garantir a estabilidade, uma maior estabilidade do emprego e buscar outros mecanismos, porque não faltam mecanismos para isso, de você ter fundos de investimento e recursos públicos que são drenados para a dívida pública, destinados à construção de casas, destinados à função social, de recursos que são perdidos na dívida. Nessa agenda que a gente fala, inclusive, vale lembrar da necessidade de se fazer uma auditoria da dívida pública. O que nós vivemos hoje é uma crise da dívida interna. Mas que dívida é essa? Sim. Quem forma essa dívida? Como é que ela foi constituída? Sim. Aí a gente vê como essa equação, né? A gente vê as investigações de vários casos de corrupção. Quer dizer que tem corrupção em tudo que é lado, mas não tem na dívida? Como o Equador fez a auditoria da dívida e reduziu a dívida deles para 30%. Não foi em 30%, foi para 30% do valor. Resultado disso é que o governo passou a ter uma imensa folga de caixa em relação ao que tinha antes. E pôde aí então fazer as políticas de construção de casas, hospitais, educação pública e tudo mais. A gente poderia dizer que há, caixas pretas que não se abrem nunca, não é? Em relação. Sim, e a política bem aplicada, vedadas, né? De que o que é arrecadado no déficit primário, né? Vamos falar assim, a gente tirar o que tem de lucratividade para pagar, né? Tira completamente a possibilidade de um desenvolvimento e de termos uma política de empregos constantes, empregos, vamos dizer, perenes, né? Você vê a questão da indústria no país, é uma outra questão, né, que a gente precisa, não sei se aqui, talvez não nesse espaço, outro dia, mas retomar a gente volta com essa discussão, porque há também é outro setor que está sendo desmontado nesse país, né? E aí para onde vão os empregos? Como é que a gente vai ter emprego, né? Nós estamos chegando ao fim do programa. Eu quero agradecer muito a Sandra. Vocês podem fazer uma falinha final, qual é a mensagem mais importante que a gente pode deixar assim em alguns segundos para o nosso ouvinte sobre o assunto? Eu incluo essa questão dentro do quadro geral, que nós estamos num processo de retrocesso de direitos sociais como nunca visto na história, porque até mesmo na ditadura militar, não precisa de apresentações da ditadura, mas quando você vai ponto a ponto de direitos, eles não retiraram tantos direitos proporcionalmente quanto está sendo tirado agora. Eles sabiam que para poder conseguir fazer o projeto deles, eles precisavam atingir a classe trabalhadora. Mesmo durante o chamado milagre econômico, houve uma grande perda do poder de compra dos salários, mas esse governo está se esmerando, está se esforçando muito para superar o regime militar em termos de perda de direitos. Você praticamente está acabando com a previdência pública. Não é por um acaso, é para poder beneficiar o setor privado. Mas isso é muito sério para a situação do trabalhador brasileiro. Ok, obrigada. A Atenágoras Duarte é professor do Núcleo de Gestão da UFPE, do Centro Acadêmico de Caruaru. Sandra Trajano, muito obrigada. Deixa eu fazer uma correção. Eu falei déficit, né? É superávit primário, que certo. A gente, né, produz para pagar a dívida pública, né? Certo, ok. Mas o que eu poderia dizer, já que você me pediu, é que eu sou, antes de tudo, representante da minha categoria, né, da categoria bancária, e como o movimento sindical, a minha mensagem é conclamando mesmo, sabe, toda a população de trabalhadores e trabalhadoras desse país a se mobilizarem, né, e nós estamos exatamente nisso. Dia 31 nós vamos estar na rua fazendo o nosso protesto e chamamos a sociedade toda, porque toda a sociedade vai ser atingida,
né, contra a retirada de direitos, que foi muito falado aqui pelo nosso colega, e que é muito verdade isso, mas que ainda não está perdido. A gente tem que se mobilizar sim. E vai ter o dia 28 de abril também, né? Sim. 31 de março, 28 de abril, tem toda uma agenda de resposta. Isso. E o programa Fora da Curva, inclusive, vai fazer um especial no dia 31, vai começar às 11h30 da manhã e vai até 1h da tarde, fazendo a cobertura da mobilização do país. Muito bem-vindos. Bom, o programa Fora da Curva, obrigada a vocês. Obrigada também. O programa Fora da Curva é realizado a cada dia da semana por um grupo diferente, mas bem afinado. A diversidade aqui começa desde a produção do programa. A produção de hoje foi realizada por mim, Paula Reis e Rosa Sampaio. Os trabalhos técnicos foram de Marco Antônio e Iveson Henrique. Você pode enviar sugestão de pauta e comentários para o e-mail programaforadacurva@gmail.com. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social da UFPE, com o apoio do Núcleo de Rádio e TV Universitárias e do Departamento de Sociologia, em parceria com Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação Popular e Mirim Brasil. Esta foi a edição do dia 29 de março de 2017. Lembramos que a equipe de hoje vai estar de volta na próxima quarta-feira. E amanhã você fica com a apresentação de Eduarda Rocha discutindo o tema: o que mudou na regularização da moradia no Recife. Este programa fica disponível na página facebook.com, programa Fora da Curva. Fora da Curva, seu programa de jornalismo, crítica e diversidade. A gente fala o que a maioria cala. Boa tarde. Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12h01. Universitária ZYD 240 99.9 MHz FM Universitária, emissora da Universidade Federal de